começa agora o Mais Espiritualidade. É uma alegria ter você aqui com a gente. E hoje o nosso convidado é uma pessoa extremamente querida, não só nossa, mas do público em geral. O público espírita conhece muito o nosso convidado. Ele é médium psicógrafo, mas ele também é escritor. Nós vamos ver essa diferença durante o nosso programa. Ele também é palestrante. Que mais? Tem mais alguma coisa, Luiz? Psicanalista. Psicanalista. E vamos ver se a gente esqueceu alguma coisa. Bem-vinda, Deilson Salles. Cláudia, Luiz, que alegria a gente poder estar aqui também, para aqueles que estarão conosco degustando depois desse nosso encontro, para falar sobre mais espiritualidade. Faltou algo que faz parte da minha essência, né? Que foi onde eu comecei os caminhos na literatura, que foi ganhar o concurso de poesia. Então eu também sou poeta. Olha só, esquecemos do principal. É uma alegria tê-lo aqui conosco, viu, Deilson? Um prazer imenso. Eu que estou feliz, né? Quando a gente está com amigos, a gente vai desnudando a alma, né? Vai contando, vai falando, vai se sentindo confortável. E eu tenho certeza que eu estou aqui, mas é como se eu estivesse lá na sala da tua casa, tomando um café gostoso. E é isso que mesmo. bom, E é que isso bom. mesmo. E hoje nós vamos realmente ser um bate-papo, porque você é uma pessoa muito querida, viaja ao Brasil, fazendo palestras, conversa com o público infantil, conversa com o público adolescente e conversa com o público adulto. Só que nós queríamos saber o seguinte: você é palestrante, vai para os congressos espíritas, mas como você se tornou espírita, Deilson? Bem, eu também converso com o público idoso quando eu falo comigo no espelho. Porque eu já entrei a gente já passou dessa casa, eu já pego fila preferencial para embarcar no voo, para estacionar o carro no shopping. E é bom, né, Deilson? É muito bom. Olha, Cláudia, havia na minha vida, já desde a infância, aconteceram alguns fatos que a princípio não foram compreendidos pelos meus pais e muito menos por mim. Porque na infância, com 4, 5 anos de idade, todas as noites sentava-se uma mulher na beirada da minha cama. Nossa, e você tinha medo? Tinha. Como era? Tanto tinha medo. Éramos em 8 irmãos, era uma família que morava de maneira humilde, né? Então, um quarto tinha 4 camas. Eu dormia com meus irmãos e aquela senhora sentava e eu ia para a cama deles. Eles me expulsavam, evidentemente. Então, eu ia bater na porta dos meus pais. E os meus pais brigavam comigo e eu voltava. Chorando, ficava na cama, cobria a cabeça. Mas ela fazia assim alguma... Não, ela sentava-se serenamente. Serenamente, não era assim serenamente. Com uma cara não fechada, nada disso. Nenhuma conotação assim que pudesse me amedrontar, né? E isso aconteceu algumas vezes, até que um dia a minha mãe me perguntou como era essa senhora. E quando eu descrevi, aí eles se deram conta de que era a irmã do meu pai, que tinha desencarnado há algum tempo antes. Nossa. Mas sempre eu fui um tanto quanto precoce. Quando tinha 9 anos eu escrevia alguns poemas, mas eu não sabia o que era um poema, nem meus pais, porque eram muito humildes. Todo mundo achava muito bonito, Luiz, que aquelas riminhas, as palavras combinando, dava aquela sonoridade, né, nas rimas, mas ninguém entendia nada. Com 14 anos eu sofria muito bullying, apanhava muito na escola. Apanhava muito mesmo. Mas por quê, Mas Deus? por quê? Porque você era muito alto? Não, porque eu tinha muitas acnes. Então, naquela época não tinha tratamento para as acnes, né? E me chamavam de coisa. Olha só. Então eu apanhava. Eu cheguei a dizer para os meus pais que eu não queria ir para a escola, porque eu estava com dor de barriga. Eu imaginei que eu conseguisse ali a alforria e nunca mais precisasse ir à escola. E a minha mãe falou: você está com dor de barriga, então você não vai para a escola hoje. E no dia seguinte então hoje também vai dar dor de barriga. Quando eu disse a eles que eu estava com dor de barriga de novo, eles me disseram: se você não for para a escola, você vai apanhar em casa. Entre apanhar em casa e apanhar na escola, eu fui apanhar. E um dia, Luiz, a professora, ela deu como dever de casa uma redação. E quando eu saí da sala de aula, os 2 garotos que mais me batiam, eles me pegaram no corredor, colocaram o antebraço aqui no meu pescoço e apertaram contra a parede.
e disseram, você vai fazer as nossas redações. E eu estava doido para que alguém gostasse de mim. Né? Eu queria muito ser aceito. Porque às vezes eu ia mais cedo para a escola, ou chegava depois, porque eu não queria ser notado. O meu cabelo era encaracolado, eu já tive cabelo, né? Eu queria que ele ficasse no rosto. Era complicado, eu sofria muito. Então, eu era fui a época casa. da Jovem Guarda, porque tinha a franja do Ronivon, essas nessa coisas. época Era essa aí. época. Mas vamos mudar esse assunto. As pessoas não vão saber o que era Jovem Guarda, né? Então... É outra encarnação, né? Isso foi numa vida passada. Mas era nessa época, mais ou menos. E então eu queria que gostassem de mim. Eu disse a eles que iria fazer a redação. Eu fiz 3 redações com o mesmo tema, mas 3 redações diferentes. Então eu entreguei uma para cada um deles, eles levaram para casa, passaram a limpo. E quando nós apresentamos as redações, nós 3 tiramos notas altas. Aí começou a correr o comentário na sala de aula de que eu era o garoto bom de redação. E eu comecei a perceber que eu tinha algo de bom em mim, porque era bem difícil lidar com aquilo que não se chamava bullying naquela época, né? E aí eu já comecei a demonstrar a minha inferioridade como espírito, porque outros garotos e garotas queriam que eu fizesse a redação. Aí eu comecei a trocar por pipas e chocolates as redações. Se me der uma pipa, um chocolate, eu faço a redação. Mas eu comecei a ter uma ascendência, Luiz. E foi aí que eu descobri o meu grande amigo, que é onde eu fui morar. Eu acredito que eu moro até hoje com esse amigo, o livro. Aí eu descobri a leitura, a literatura, e era onde eu passava as minhas horas, longe daquele sentimento de agressão que eu experimentei muito tempo. E depois eu percebi o gosto pela leitura e também eu não me dava conta de que eu tinha talento para escrever. Mas eu cresci e as pessoas me pediam. Morria alguém, pediam para que eu escrevesse uma frase para colocar nas flores para o defunto. Aí você ainda não era espírita? Não, ainda não tinha ouvido falar, nada? Ouvia falar, E eu nunca me esqueço que quando eu era garoto pequeno, eu tinha uns 6 anos de idade, e a minha mãe, conversando com uma vizinha, ela disse assim, não, Allan Kardec é do bem. Essa frase ficou na minha cabeça, né? Eu comecei a escrever frases para defunto, para casamento, para pessoas doentes, frases de bom ânimo. Mas só com 40 anos que eu ganhei o concurso. Isso é inédito. Não sabia que o Adeilson escrevia para defunto. Para colocar nas flores, para homenagear o finado, né? Mas aí, Luiz, eu com muitos problemas, a mediunidade, eu vivia uma antena assim, totalmente desconectada, né? Aquela mulher ainda aparecia para você apareceu ou não? Durante um tempo da infância, depois não apareceu mais. A minha tia Cecília é o nome dela. E aí, mas eu tinha, assim, sonhos, era uma coisa muito estranha que eu vivia, mas ninguém entendia. Mas é interessante citar que com 10 anos eu ia para a igreja sozinho. Meus pais não iam. A família era muito humilde, a minha roupa de domingo era o uniforme da escola. Tirava-se o distintivo, que era colocado com alfinete, aquela agulha de fralda de criança, e eu ia para a missa. Depois eu passei a cantar no coral, sozinho, Luiz. Aí fiz a catequese, aquela coisa toda, né? Mas aí cresci assim, escrevendo essas frases, essas coisas, com 32, 33 anos, realmente adoecido emocionalmente e espiritualmente, é que eu fui levado a uma casa espírita. Eu fui levado, mas eu tinha algumas coisas que me assustavam. Quando eu tomava passe, eu saía da câmara de passe, eu caía. Era uma coisa muito estranha. Eu ouvia vozes, era uma coisa realmente esquisita para mim. Levou muito tempo para o espiritismo começar a entrar no meu coração. Eu acho que está entrando agora também. Ainda está entrando. Mas com 40 anos eu ganhei o concurso de poesia da cidade do Guarujá, da prefeitura. Eu fiquei em primeiro e em terceiro lugar, que eu me inscrevi com 2 poemas. E depois, em 2001, eu publiquei o primeiro livro espírita pela Casa Editora O Clarim, que foi um romance, Aprendendo a Amar. Mas aí você é autor, não como médium. Não, como médium. Isso é importante a gente diferenciar para quem está assistindo a gente, porque o Adeilson, ele é
autor porque ele mesmo faz as histórias, vem da imaginação dele, ele é muito criativo, mas ao mesmo tempo ele também é médium, que daí ele serve de intercâmbio com o mundo espiritual. Exatamente. E alguns espíritos escrevem através dele. Então é importante eu vou ajudar os amigos a entender. É. Existem livros que são suorografados, são suados. E existem livros que são psicografados. Que você sua mesmo. Porque os livros na área do comportamento humano, por exemplo, vem do meu conhecimento como psicanalista. Que daí é aqui, né? Nós temos exatamente. o inimigo íntimo, aí aqui você é o autor. Aí eu sou o autor porque são as minhas experiências. Suas experiências de psicanalista. Exatamente. Aqui também no Recomeçar, que você traz mensagens de incentivo para a pessoa. Para todos os tipos de recomeço, né? Para todos os tipos de recomeço também é você escrevendo. Exatamente. Mas eu falo sempre que estou escrevendo, mas eu entendo que sempre existe uma inspiração. Ah, sim. A gente nunca faz nada sozinho. Grandes mestres do mundo corporativo mesmo sempre se dizem auxiliados, inspirados quando tomam decisões, etc, etc. A gente aqui está tratando de espiritualidade. Então a gente está frisando e precisa deixar claro que eu nunca fiz nada sozinho, né? Mas em alguns casos é mais ostensivo, que foi o caso. Mais ostensivos. Agora, interessante, a primeira mensagem psicografada ela foi muito ostensiva, porque eu vi o homem entrou dentro da minha casa, veio na minha direção, com roupa assim do século XVII, século XVIII, um homem moreno de barba. E você conseguiu ver? Eu vi. Ele disse assim, tome de uma pena, que eu vou lhe passar uma mensagem. Tome de uma pena. Ele falou pena. Ele não falou tome de um lápis e uma caneta. Eu já ia dizer para ele que ele estava meio desatualizado. Mas eu não poderia, porque eu estava ali. Ele me disse, tome de uma pena. Então eu peguei a caneta e ele me ditou uma mensagem inesquecível. Inesquecível, de uma sabedoria, sabe? E eu fiquei impactado. E você não vai falar a mensagem? Vou falar. Vou falar o título da mensagem. Todo mundo está curioso. Tá curioso saber qual é essa mensagem. Você também está curioso, não tá? Você também, né, Luiz? Tá. Eu vou falar. O título da mensagem era Alforria Espiritual. Não, perdão. O Espírito me desculpe. Alforria das Consciências. Alforria das Consciências. Onde ele falava, trazia a mensagem clara de que a proposta do Espiritismo era uma proposta para alforriar os espíritos da culpa. Olha que coisa bonita. Então ele dizia no final da mensagem, isso eu nunca esqueço, salve Allan Kardec, o abolicionista da razão. Olha. Nossa, salve Jesus Cristo, o abolicionista do amor. Olha que lindo. Então lindo. O Espírito assinou como José do Patrocínio. O José do Patrocínio. José do Patrocínio. Então eu recebi algumas mensagens dele ao longo dos anos, mensagens arrebatadoras, muito bonitas. Vale a pena também falar para os amigos que eu nunca recebo a mensagem e fico apenas com o meu conceito sobre ela. Eu sempre submeto a outras pessoas para avaliarem, para estudarem. Assim foi no caso dos livros do Luiz Sérgio, que a gente vai tratar depois. Nada do que eu escrevo, que eu entendo ser uma mensagem psicografada, eu me coloco como dono da verdade. Não, isso aqui é verdade, vocês não tem nada a ver com isso. Então, para as pessoas de bom senso que eu conheço, que têm estudos, conhecimentos, eu submeto o que eu recebo a elas. E nessa época, você já estava vinculado a algum centro espírita? Você já estava assim, trabalhando como médium? Como que foi? Já estava. Depois de passar por um tratamento, um tempo, né? Questões. Realmente, eu preciso deixar claro, porque esse é meu discurso atualmente. Onde tem problemas espirituais, tem problemas emocionais. Onde tem problemas emocionais, tem problemas espirituais. Não existe uma linha limítrofe que você separe. Não, é problema de espírito. Não, tem problema emocional também. Os problemas emocionais são gatilhos que deflagram processos de influências espirituais perniciosas. Isso precisa ficar claro. Eu me vinculei, que foi a casa que eu fiz tratamento e tudo, iniciei os meus estudos, a Casa Espírita Maria Modesto Cravo, do Guarujá. Você tinha quantos anos já, Deus? 35, porque eu fiquei estudando, fazendo tratamento, nessa faixa de idade. Você foi o primeiro da sua família a se tornar espírita? Foi o primeiro único, ninguém se tornou. Ninguém quer ser o que eu sou, esse aí não. É interessante, porque as minhas filhas mesmo, elas têm condutas cristãs, elas não frequentam nenhum templo, nenhuma religião, mas eu entendo que o caráter das pessoas não está definido pela religião. Com certeza. O caráter não está definido pela cor,
o caráter não está definido pela orientação sexual, enfim, pelo gênero. Essas coisas precisam ficar claras. É que eu, no meu caso, eu me identifiquei com a mensagem e depois mudou a minha vida, né? Eu viria a começar a escrever os livros. De 2021 para 2024 são 98 livros publicados, né? Olha. 2001, né? 2001. Perdão, de 2001 para 2024. 23 anos, 98 livros, né? 98 livros, olha, não é fácil. Nós vamos precisar trazer o Adeilson outras vezes para falar de 98 98 podcasts, né? Para falar um para cada livro. Exatamente. Né? Hoje nós vamos falar do inimigo íntimo, daqui a pouco nós estaremos falando, né, do inimigo íntimo e tal, do conteúdo desse livro fantástico, né? As pessoas gostam muito transformado aí muita gente, é verdade, tá, Luiz. Eu estou muito feliz com isso. Bacana mesmo. Muito feliz. Né? Então... Que é exatamente, anda com o espiritismo, que é tirar a culpa, né? Exatamente. Eu acho ele é uma proposta maravilhosa. Eu acho incrível quando você explica aqui, assim, que às vezes a gente se culpa o mundo pelos nossos fracassos. Nós sempre estamos procurando, aí falando para os nossos amigos e amigas, nós sempre estamos procurando muletas e bengalas para se escorar. Normalmente a gente quer responsabilizar os outros pelos nossos problemas. Eu não sou feliz por causa do meu pai, eu não sou feliz por causa da minha mãe, do meu casamento. E a gente precisa amadurecer. E o livro Inimigo Íntimo, ele fala dos monstrinhos que nós carregamos dentro de nós e que nós damos ração diariamente. É interessante, quando eu faço palestra, tem uma frase desse livro que eu falo e as pessoas, imediatamente quando acaba a palestra, elas vão comprar, porque esse livro vende muito. Nós temos ele, inclusive, na Amazon, né, Luiz? Vários lugares. Vários lugares. A frase é a seguinte: o cúmulo da rebeldia é você morar sozinho e querer fugir de casa. Pois é. Mas não é a casa de alvenaria, é a casa interior. E aí eu pergunto para as pessoas: você fica em sua companhia quanto tempo durante o dia? E as pessoas ficam assim, né? Porque a gente passa a maior parte do tempo atendendo a demanda do mundo, dizendo sim para o mundo e não para nós mesmos. E é claro que eu não vim aqui para fazer palestra. Né? Mas, assim, você é muito... É bom, quem está nos acompanhando, saber que o Adeilson, ele é essa pessoa carismática, comunicativa, querida, e que consegue conversar com criança, exatamente, com adolescente e com o público adulto. Então, assim, como que o jovem que você foi... que você contou aqui, que você sofreu, você acha que ajudou você ter seguido esse caminho e você falar de forma tão aberta com a juventude hoje? Então, eu posso só voltar um pouquinho e falar? Pode, porque eu comecei publicando para adultos. Aqui, né? Você manda. Eu comecei a publicar para o público adulto. Então, eu tinha lançado acho que 3 ou 4 romances. Quando eu descobri... sim, eu nunca contei isso, mas vou contar agora. Acho que o podcast é para isso, né? Um confessionário aqui. Eu tive um sonho com Monteiro Lobato. Ai, que lindo. Olha que bacana. Monteiro Lobato. Em que ele pedia para que eu estudasse literatura. Não a espírita, porque não existia uma literatura infantil. E teve um sonho marcante com Divaldo Franco. Posso contar, né? Pode, claro. Eu sonhei com o Divaldo, ele estava fazendo comida. E ele cozinha mesmo, ele viu? Cozinha mesmo. Cozinha mesmo. Isso porque a gente já presenciou e já comemos da comida do Divaldo. Ele estava fazendo comida, Luiz, e eu estava do lado dele, perepepê, falando, e ele cozinhando. Então, aí ele pegou a comida e colocou numa mesa grande. E na mesa, em torno da mesa, tinham vários adultos, idosos, assim, jovens e tal. Mais jovens, né, pessoas adultas. Aí eu fui sentar e não tinha lugar para mim. E aí eu olhei para ele assim, falei, mas assim, fiquei meio... Já ia reclamar do sonho, né? Não vou comer? Não vou comer. Não sobrou nenhum lugar para mim. Cláudia, ele fez assim, a sua mesa é aquela. Quando eu olhei, só tinham crianças e jovens em torno da mesa. Aí eu fui sentar para comer com as crianças e com os jovens, né? Aí depois eu comecei, a minha neta pequenininha, a Isabela naquela época, que hoje é mulher, aí eu escrevi o livro para ela, Belinha e a Lagarta Bernadette, né? Falando da amizade dela com o avô.
E depois, em 2007, eu lancei meus 3 primeiros livros que ganharam peso assim, nacional. Alguns foram traduzidos para a língua inglesa na Bienal de 2007, no Rio de Janeiro. E aí a minha vida se transformou. Olha que interessante. É interessante até a gente explicar isso, né? Porque você teve um sonho, Eu tive um sonho com o que Divaldo acabou e se com o tornando Monteiro uma realidade. Exatamente. Isso seria o quê? Uma premonição? O que seria isso, Adeilson? Pode ser considerado uma premonição também. Pode ser considerado uma orientação espiritual. Enfim, o que eu sei é que causou um efeito muito forte em mim, né? É porque você sentou lá com os jovens e com as crianças e continua. Então, agora, Todos esses anos, exatamente. Né? O interessante é que aí, quando a Federação Espírita Brasileira decidiu investir pesadamente em um bom ilustrador, que é o nosso ilustrador também hoje na Intelitera, 15 dias antes, o meu sobrinho de 21 anos bateu com a moto no poste e teve morte instantânea. Nossa! E aí, eu não quis ir mais para a Bienal. Eu nunca tinha ido numa Bienal. Eu achava que quem autografa numa Bienal é a pessoa mais feliz do mundo, né? Então, eles me mandaram passagem. Eu falei, eu não vou, não quero ir. Aí, 3 dias antes, eles falaram, Adeilson, os seus livros são a plataforma do nosso stand, né? Aí eu aceitei e fui. E quando eu entrei no Rio Centro, eu nunca tinha ido numa Bienal autografar nada. Eu entrei e fui caminhando em direção ao stand. Quando eu olhei de longe assim, eu tive que parar, fiquei chorando muito. Os meus personagens estavam assim no alto. O stand tinha 500 metros quadrados. Os funcionários todos com camisas com os personagens, né? Fizeram um personagem do meu livro, O Segredo da Onça Pintada, em tamanho original. Olha, eu autografei 1.500 livros naquela Bienal. Ficou com a mão doendo. Fiquei com a mão doendo. Tinha uma equipe de teatro contratada para representar trechos das minhas obras. E quando eu vi aquilo, eu disse assim... É um número que, como a gente conhece, não, é impressionante. Que nem grandes autores conseguem esse número. Está até na revista Reformador, está documentado isso. E quando eu vi aquilo, eu falei, eu descobri o que eu tenho que fazer aqui na Terra até o fim da vida. Só que a Belinha, que era criança, cresceu e ficou adolescente. Aí eu fui procurar livro para adolescente e não tinha. Aí eu, do nada não sai nada, né? Chico Xavier dizia isso, do nada não sai nada. Segui o conselho e a orientação, fui estudar literatura. Luiz, eu ia nos sebos, finais de semana, comprava 15 livros para adolescente, aqueles mais velhinhos, mais baratos, eu levava para casa, eu comia com farinha os livros. Aí minha cabeça explodiu de inspiração, ideias, e eu comecei a escrever para adolescentes também. Mas aí eu não sabia que eu tinha capacidade de me comunicar e que eles gostam de conversar comigo. A minha primeira palestra para adolescentes, eu nem sabia que eu ia escrever para adolescentes, foi um professor que me convidou para falar com jovens infratores na antiga FEBEM. Foi lá que eu fiz a minha primeira fala. E quando eu estava de frente para aqueles garotos infratores, que eu olhei assim, eu me perguntei, o que eu estou fazendo aqui, rapaz? Eu vou falar o que para eles? Aí eu falei, não, eu vou contar história. E comecei a contar histórias. E no final, eu disse para eles assim, vocês gostam de poema? Registra que isso é marcante. Vocês gostam, aqueles menores, todos com as cabeças raspadas, vocês gostam de poema? Gostamos. Então eu disse a eles, vocês me acompanham mentalmente, que eu vou declamar um poema. Me acompanhem mentalmente. Eu decidi declamar o poema da gratidão. Ai, que lindo. Que é um poema belíssimo, né? O poema da gratidão. Meu Deus, eu amo a vida que para mim é bela e é consentida. Quando eu terminei de falar a primeira, meu Deus, eu amo a vida que para mim é bela e é consentida, que eu fui respirar, todos aqueles adolescentes repetiram, meu Deus, eu amo a vida que para mim é bela. Olha, que coisa linda, emocionante. Eu tô arrepiado aqui. Deus. Foi até eles declamaram o poema da gratidão inteirinho comigo. Nossa, que fantástico. Lindo. Eu não sabia que estava se abrindo ali para mim uma nova estrada, né? É interessante a gente registrar, né? Porque as pessoas podem estar querendo saber esse poema, um poema belíssimo, né? Que foi psicografado pelo Divaldo Franco, né? Pelo espírito Amélia Rodrigues. Amélia Rodrigues, é um poema... Não, é arrebatador, né? No começo eu ouvia, eu sempre ia às lágrimas. Até que de tanto ouvir eu acabei gravando, né? E declamei em alguns lugares e tal, mas naquele dia especialmente... para os menores infratores. Eles declamaram o poema da gratidão. Olha, que lindo, Adeilson.
Isso eu não sabia. Eu também não. É que a gente está conversando, né? E com esse tempo vai permitindo, as lembranças vão aflorando, né? E assim, você participa de vários congressos e faz oficinas com jovens. Sim. Dessas oficinas, qual o caso assim que mais tocou o seu coração com os jovens? Tem muitos, né? Mas eu tenho feito uma oficina que eu passei a fazer com os adultos também, que se chama Oficina Literária Reflexiva, Cláudia. A oficina literária reflexiva funciona assim. Eu passo meia hora falando de conflitos emocionais e de dores emocionais na relação com os pais. Mexe profundamente com eles, porque eu conto histórias, etc. Eu tenho experiência de consultório como psicanalista. E depois que eu provoco eles emocionalmente, eu digo para eles assim, olha, vocês vão morrer hoje às 8 da noite e vocês precisam escrever uma carta para alguém. Alguém que você ame, para o seu pai, para sua mãe, alguém que você queira se despedir, alguém que você queira agradecer, alguém que você queira reclamar. Vocês têm 25 minutos. Aí começa a sessão chororô, né? É muito choro. Então fica 20 minutos, 25 em silêncio. É claro que o material preparado previamente, papel, prancheta e caneta. E eles escrevem. Então sai de tudo. Sai de tudo. E ela perguntou de uma experiência, eu vou citar uma. Eu estava num congresso, não vou dizer o local, né? Num congresso e um adolescente pediu para falar. Ele não quis escrever, ele pediu para falar. Foi muito impactante porque ele disse assim, eu faço terapia, eu nunca falei isso para minha psicóloga. Essa oficina literária reflexiva funciona como uma catarse coletiva, né? Para as pessoas. Eu nunca falei isso para minha psicóloga. Ele pegou, fechou os punhos assim, ele deu um soco na perna dele, mas eu vou falar hoje. Aí ele contou que os pais haviam se separado e a mãe não tinha condições de sustentar ele, a irmã, e precisou entrar na justiça pedindo ajuda para o pai, que havia ido embora, e não foi mais ver os filhos. Chegou o dia da audiência, o juiz concedeu a pensão para os filhos e eles estavam muito felizes porque estavam vendo o pai ali. E quando terminou a sessão, os dois correram para o pai, felizes, e o pai fez com que eles parassem e disse assim, vocês foram a pior coisa que aconteceu na minha vida. Nossa. Ai, meu Deus, que coisa triste. Então isso causou um impacto, evidentemente, e um trauma nesse garoto, e ele estava aí lidando com terapia, etc. Então surgem muitas coisas. Na oficina reflexiva, muitos garotos têm a oportunidade de vomitar suas angústias nas cartas que escrevem. Eles não são obrigados a ler a carta, mas alguns pedem para ler. Então eles fazem leituras absolutamente emocionantes, falando das suas relações com os pais, com os amigos, e é muito bonito. Então essa é uma das oficinas que eu faço, que é mais assim, digamos, é comovente, né, envolvente. E hoje, assim, o que mais a gente vê é que os pais não estão conseguindo se comunicar com os filhos. Eles não, muitos falam assim, eles não, meu pai não me ouve, ou minha mãe não me ouve. Você constata isso também nas suas oficinas? Eu constato nas oficinas com os jovens e constato em todas as relações humanas. Onde não existe um sentimento de pertença, nós precisamos ter um sentimento de pertença, de sermos percebidos pelos outros. Existe desde a época medieval, do século IV ao século XV, se você procurar na internet os grandes pintores que retratavam as famílias, você vai observar que as crianças estão vestidas exatamente iguais aos adultos. As crianças eram consideradas mini-adultos. Mini-adultos, sim. Então não havia um respeito pela idade psicológica da criança, como não havia um respeito com a idade psicológica do adolescente. Nós já avançamos um pouco, mas ainda não estamos dentro das relações. Eu considero isso, Cláudia e Luiz, um processo civilizatório de evolução espiritual, né? Então a psicologia já avançou bastante, mas a criança e o adolescente ainda não são respeitados. Como eu não fui respeitado e como vocês dois que estão falando comigo não foram respeitados muitas vezes nos próprios sofrimentos. É da condição, da dinâmica relacional da família, e que aos poucos a gente está descobrindo que o seu filho tem que ter o direito de falar,
do sofrimento. Então ele tem que ter pertença na relação. E o que a gente percebe hoje é que as pessoas educam de maneira muitas vezes autoritária, arbitrária, usam de autoritarismo, mas não usam de autoridade, que é diferente, né? E isso tudo contribui para a felicidade da indústria farmacêutica, que tem que produzir remédios para compensar o quimismo cerebral das pessoas, que se descompensa por causa da desestrutura e do desequilíbrio emocional, mas não resolve o problema, porque o problema é a emoção, é gerir os sentimentos e tudo mais. Por isso que a gente tem hoje trabalhos aí maravilhosos, né, e precisamos ter mais nos cuidados socioemocionais. Mas não apenas da criança e do adolescente, dos próprios pais também, porque eles agem consoante a capacidade que eles têm. E também a história de vida, né? História de vida. E também os nossos pais, eles agiram como eles podiam, da forma que podiam naquela época. Com a capacidade cognitiva que tinham. Então não é uma questão de procurar culpado. A questão é que é algo na relação humana que, à medida que a gente evoluir para o respeito, sem abrir mão da autoridade na relação, a sociedade vai ganhar com isso. Com certeza. E assim, falando em família, você tem um caso extremamente lindo na sua família. E você acha que esse contato que você teve com os jovens ajudou você quando seu filho chegou para você e falou: pai, eu sou uma menina, eu me vejo como mulher. Então, você acha que te ajudou? Olha, sem dúvida alguma ajudou, porque eu não fazia palestras apenas dentro do meio espírita, eu ia nas escolas fazer palestras. E quando eu percorria esse universo acadêmico, os adolescentes me procuravam. Garotos gays, garotas lésbicas, garotos e garotas trans. Então eu tinha ali um processo sempre de acolhimento, né, que eu fui aprendendo também com eles. E quando eu passei pela minha experiência pessoal, é bem diferente você passar pela sua experiência pessoal do que você falar sobre a experiência pessoal do outro. Eu experimentei um sentimento ambíguo porque é interessante perceber que eu fui pai, sou pai, do mesmo espírito com 2 gêneros na mesma encarnação. Então, quando meu filho me disse que era filha, eu tinha que administrar algumas coisas. Em primeiro lugar, dizer para ele que não tinha problema isso para mim e que o amor não ia mudar. E sempre disse: onde você não for bem-vindo, eu também não sou bem-vindo. Onde você não for aceito, eu também não serei aceito. Essas foram as minhas palavras. E depois já pedi desculpas. Eu quero te pedir perdão, porque eu fico pedindo para os pais prestar atenção nos filhos. Acho que eu não prestei atenção em você. E foi quando ele me disse: não, pai, foi muito difícil para mim chegar até aqui. Porque o meu filho, ele era casado. Ele não tinha filhos, mas ele era casado. E a parte mais bonita é essa. Todo mundo pensa que a parte mais bonita é a minha, mas não é. E aí, evidentemente que eu tive que experimentar o luto, o sentimento ambíguo. Meu filho morreu. E experimentar um outro lado. Minha filha nasceu. Eu me lembro, no dia seguinte, quando eu soube, naquela noite eu tive dificuldade para dormir, mas não porque eu tinha descoberto que tinha uma filha trans. Eu tinha medo do que podiam fazer com ela. Porque como ele sempre foi um garoto muito inteligente, muito capaz, sempre estudioso, tinha caráter, a filha também ia ter caráter, continuaria, não ia morrer. As virtudes, enfim. E aí eu comecei, na manhã seguinte, a elaborar a minha nova paternidade. Eu tinha que desenvolver isso para acolher o mais rápido possível, que eu via como uma gestação emocional minha, nova. E no dia seguinte pela manhã eu me lembro, peguei o celular, o WhatsApp, escrevi bom dia, FILH. Aí levei um tempinho e coloquei, bom dia, filha. Coloquei o ponto de exclamação e enviei. Depois, boa tarde, filha, boa noite, filha. E fui assim, treinando, e me voltando. E as coisas foram acontecendo. Só que depois de um mês, eu teria que vir a São Paulo cumprir palestras. E sempre que eu vinha a São Paulo, eu ia para Santos, para a casa da minha filha, a Janaína, que hoje é juíza, e vinha para São Paulo para ficar na casa do meu filho, que tinha morrido, né? Eu não tinha mais a casa do filho para ir. E um mês depois eu teria que voltar para
para São Paulo, e eu ia passar na casa dele, mas não encontraria mais ele, encontraria ela. Então foi a primeira vez que eu iria me deparar com a figura feminina. E eu fiquei pensando naquela manhã em levar um presente para ele. Ele morava ali perto do shopping Santa Cruz. Ele era funcionário do Tribunal Federal do Trabalho. Passava em tudo que era concurso, estudou na USP, sempre, sabe, Luiz? Então eu não consegui pensar em nenhum presente. Mas à noite, quando o Uber parou em frente ao prédio, eu olhei para o outro lado da rua e tinha uma floricultura. Aí eu falei, vou comprar flores para minha filha, mulheres gostam de flores. Atravessei a avenida, fui lá, escolhi os botões, pedi um cartão, não tenho problema com as palavras, né? Falei do meu amor, falei o quanto ela era importante para mim. Peguei as flores, 11º andar ela morava lá. Entrei no elevador, cada andar era uma contração, né? Pro parto, né? A bolsa de lágrimas amnióticas estava rompendo na minha alma. Já falei isso 1 milhão de vezes. Às vezes eu me emociono. Às vezes não. Todos nós aqui estamos emocionados. Aí quando chegou no 11º andar, a porta abriu. Eu fui, toquei a campainha. Apareceu uma mulher na minha frente. Eu já comecei a olhar para os pés, para o sapato, para as unhas, para a roupa. Fui subindo. Quando ela me viu com as flores nas mãos, ela começou a chorar, né? Essa coisa de mulheres sensíveis. Eu também comecei a chorar muito. Dei as flores a ela, nos abraçamos. Eu beijei. Abracei. Ela pegou as flores, entrou para se recompor. Eu fiquei na sala com a Mariana. E depois disso, a gente jantou. Enfim, a vida seguiu. Mas a parte mais bonita da história é porque a minha filha era casada com a Mariana. Quando meu filho surtou, se identificando como mulher trans, quem cuidou do meu filho foi a esposa. Quem fez a transição do masculino para o feminino foi a esposa. Quem está casada com a minha filha, Ana Carolina, as duas moram em Berlim, são 2 mulheres que têm um sucesso profissional muito grande, estão muito bem, é a esposa. Que amor, hein? Lindo, que amor. Que amor, hein, Deus? É um exemplo de amor mesmo. Eu aprendi que o amor ele não se dá pela genitália, não é pelo pênis nem pela vagina. Não é? O amor é uma construção em que a gente aprende a amar a essência. Mas para que a gente possa amar a essência de alguém, a gente precisa tirar as cascas das personagens que as pessoas representam nas suas relações. E elas, que não são espíritas, não frequentam nenhuma religião, elas têm um comportamento absolutamente de maturidade espiritual e respeitosa, né? Elas estão muito bem lá e têm uma vida feliz. Nossa, que maravilha. Essa é uma história que eu não escreveria. Quem escreveu foi Deus que escreveu na minha vida, né? E o que você acha? O que o Espiritismo explica? Não, o Espiritismo fala justamente sobre isso. E lá na questão 939, se eu estiver enganado, peço desculpas. Na questão 939, quando Allan Kardec trata da antipatia e simpatia entre os espíritos, essa questão ela tem uma resposta longa, mas nos últimos parágrafos, Allan Kardec, os espíritos respondendo a Allan Kardec, eles dizem que existem 2 tipos de afeto. Aquele que é movido pelo corpo, que é a paixão e tem prazo de validade para acabar. E aquele que é movido pelo próprio espírito, porque é o espírito que ama, não é o corpo. Então, as relações longevas, elas não se dão bem porque as pessoas combinam. São as pessoas que conseguem administrar as diferenças e aí vão elaborando, amadurecendo, maturando esse amor para que ele aconteça. Não é? Por isso que eu sempre afirmo que o caráter das pessoas não está na cor da pele, nem no piercing, nem na tatuagem, nem no gênero, enfim. O amor é isso. Você olhar para o outro e enxergar o amor. Quando a gente restringe o nosso amor apenas
pelo número de orgasmos que eu tenho, ou de prazer que eu obtenho, a gente sabe que é uma relação fragilizada e que tem tempo para acabar. E é uma coisa assim, tão presente nas famílias hoje, né? Essa questão da angústias que o jovem vive na área sexual, não só o trans, o homossexual, o heterossexual, né? E muitas vezes os pais não se abrem para esse assunto. E a importância de você trazer esse seu depoimento emocionante para a gente, essa história vivida. Porque uma coisa é você falar sobre o que você leu, sobre o que você estudou, mas nesse caso não, você viveu, né? Você sentiu. Porque não mudou o amor. Não mudou o amor. É isso que é importante, né? Eu encontrei com a minha filha, fazia 4 anos e meio que eu não a via presencialmente. E ela veio para a posse da irmã, que se tornou juiz agora, né? Então a gente estava lá em Guarulhos. Quando eu vi ela, eu agarrei. Acho que o povo ia chamar até o segurança para separar. Porque foi muito bonito, eu estava muito feliz. Aí nós convivemos esses dias, foi maravilhoso. Ela me fez tão bem, sabe? Ela me fez tão bem. Teve uma fase difícil na minha vida pessoal, que eu estava muito mal emocionalmente. E ela me ligava toda semana. A gente se falava por chamada de vídeo assim, a cada 10 dias, 15 dias, ela passou a fazer chamada de vídeo constantemente. Eu falei, filha, por que tu está me ligando tanto assim? É porque tu está precisando de mim, pai. Olha que bonito. Então, ela me ajudou muito, muito, muito. E me ajuda, né? Eu sentei no colo dela, né? Eu abandonei a paternidade para me tornar mais próximo a ela. É o amor espiritual, né? Exatamente. É o amor espiritual. Exatamente. Então, assim, para quem está vivendo isso na família, né? Vamos supor que o filho chega e fala assim, mãe, eu sou homossexual, ou pai, eu me vejo como homem, me vejo como mulher. O que você poderia falar para esses pais? Bom, em primeiro lugar, que quando a gente demoniza situações como essa, isso tem mais a ver com os nossos próprios conflitos íntimos. Com a maneira como nós fomos educados, que a gente não sabe lidar com o desejo, com o prazer. Isso é muito claro nas pessoas que são assim, que se empenham em desconstruir o ser humano por causa da orientação sexual ou por causa do gênero. Então a gente percebe muito claramente, essas pessoas precisam de ajuda. Claro que para alguns pais é mais difícil, mas nós precisamos compreender que os nossos filhos, eles não vieram à Terra e não chegaram no nosso lar para atender aquilo que a gente entende que eles devam ser. Existe ainda um conceito muito arraigado, preconceito muito arraigado por causa de ideias religiosas, etc, etc. E as pessoas, vou repetir, acreditam que o ser humano, o caráter, reside no aparelho genital. E não é isso. Para dar um exemplo muito simples, talvez muito pobre, né? Mas é o que eu tenho para dar. Um pai que tem um filho que tem 10 disciplinas na escola. O filho tira 9 notas altas e uma nota baixa. Os pais vão prestar atenção na nota baixa. Na nota baixa. O seu filho não pode ser definido por uma nota. O seu filho não pode ser definido pela orientação sexual, pelo gênero. O seu filho é um ser integral, que certamente pode tirar algumas notas baixas, como você, como pai, tirou. Mas ele tem certamente muitas alegrias e muitas coisas boas para dar para você. Ai, coisa linda. Luiz, eu tenho uma má notícia. O tempo está acabando. Está acabando. E é tanta coisa para a gente conversar com a Adeilson. É tanta coisa que um programa só não dá. Tem que ser o dia inteiro. Então, Adeilson, eu queria te fazer um convite. Claro. Você, olha lá, estamos com testemunhas. É a Câmara da Verdade, né? É a Câmara da Verdade. Tem um apresentador antigo. Adeilson, você volta aqui para continuar conversando com a gente. Eu juro. Não, eu não posso jurar que eu sou espírita, eu volto. Porque, gente, tem muita coisa. A vida dele é muito rica. A gente tem muito que aprender com ele. Mas hoje o nosso programa chega ao fim. Muito obrigada, Adeilson, por você ter vindo. Muito obrigado. Deilson, antes da gente encerrar, sim, queria que você divulgasse para o nosso público
qual é o seu contato? Você tem Instagram, Facebook, para que as pessoas possam fazer contato com você? Ok. Não é isso? O meu contato no Instagram é @AdeilsonSales com 2 L's oficial. @AdeilsonSales oficial. No Instagram, no Facebook, Adeilson Sales. Lá no Instagram tem o WhatsApp do psicanalista, tem contato. Se você der uma googada lá com o meu nome, você vai conhecer muitos livros na Amazon, na Intelitera, no site da hiperlivros.com.br, com H, hiperlivros.com.br. Todos esses são canais de comunicação comigo. E Adeilson com N e Sales com 2 L's. Adeilson com N e Sales com 2 L's. Valeu, Adeilson. Obrigado. E nós agradecemos muito por você estar aqui conosco, ter acompanhado o programa. Curte o nosso programa para que vocês possam acompanhar outros. São convidados muito especiais. E, com certeza, quando você voltar, você vai aprender muito mais coisas, vai enriquecer muito mais a sua vida. Então, são 98 livros. Muito obrigada por estar aqui conosco. E, mais uma vez, obrigada. Obrigado, Deus. Obrigado. Cláudio, obrigado.